Continue com a sua Bíblia aberta, por favor. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse homem chamado Jacó. Uma figura bastante conhecida. E a gente conhece a história de Jacó, a vida de Jacó. O que aconteceu com a vida desse homem chamado Jacó. E eu quero falar nesta noite sobre o seguinte tema: Peniel, lugar de cura e de renovação. Lugar de cura e de salvação. Lugar de cura e de renovação. Jacó, meus amados, homem de espiritualidade duvidosa em alguns momentos de sua vida. Porém, há um detalhe importante a respeito da vida de Jacó. Apesar dessa espiritualidade duvidosa, Jacó nunca foi abandonado por Deus. Isso é importante. Um homem de vida espiritual duvidosa, e a gente conhece a história, os truques de Jacó, como Jacó foi matreiro em algumas oportunidades, portanto, uma espiritualidade bastante duvidosa. Todavia, o Senhor nunca abandonou aquele homem. Nunca Jacó foi abandonado por Deus. Na história acidentada de sua vida, Jacó experimentou em várias oportunidades a intervenção divina. Deus agindo, abençoando, falando, exortando a vida daquele homem, a vida de Jacó. E eu quero dar dois exemplos. Por exemplo, capítulo 28, meus amados irmãos, Jacó tem uma visão, a visão da escada. E o que acontecia naquela visão? Jacó via os anjos subindo e descendo, descendo e subindo. E nesta experiência, Jacó chamou aquele lugar de Betel. Casa de Deus, porta dos céus. Casa de Deus, porta dos céus. E nesta visão, meus amados, Jacó obteve certeza quanto à presença de Deus em sua jornada, em sua vida, em suas atividades. A segunda experiência está exatamente no capítulo 32. Jacó, ele observa uma reunião, ou teve uma reunião com hostes angelicais. Está aqui no capítulo 32, verso 1 e 2. E Jacó batizou aquele lugar de Manaim, acampamento de Deus, acampamento do Senhor. E ali ele obteve certeza quanto ao poder de Deus. Na primeira experiência, ele obteve certeza quanto à presença de Deus na sua vida, na sua história. E aqui, ele reconhece o poder de Deus, a presença do poder de Deus. Portanto, ele diz: este é o acampamento de Deus. Deus está aqui. Deus manifesta o seu poder. Este lugar é o acampamento de Deus. Ele viu ali o poder maravilhoso do Senhor nosso Deus. Mas aí a gente chega à experiência do Val do Jaboque. Capítulo 32, a partir do verso 22.
Nesta experiência do Val do Jaboque, que era um rio a oeste do Jordão, perto do Mar Morto. Jaboque em hebraico significa luta. É interessante. A palavra Jaboque no hebraico significa luta. Luta. E lutar foi o que Jacó fez. Ele lutou a sua vida inteira. A esta experiência, Jacó chamou de Peniel. Peniel. Pois afirmou ter visto a Deus face a face. Se você olhar para o verso 30, observe o que Jacó disse: vi Deus face a face. Eu vi a manifestação de Deus. Eu percebi a presença de Deus. Eu percebi a glória de Deus. Vi Deus face a face. Escute aqui, meu irmão. Escute aqui, minha irmã. Esta experiência dá a Jacó a certeza quanto ao favor divino e à companhia divina. O favor de Deus, a sua vida, e a companhia de Deus, a presença de Deus atuando na vida daquele homem chamado Jacó. Portanto, Peniel foi uma experiência profundamente marcante e desafiadora para a vida do velho patriarca. Uma experiência marcante. Uma experiência que mudou a vida de Jacó. Ele experimentou naquele lugar, naquele rio chamado Jaboque, ele experimentou algo inigualável. Algo muito especial. Meus amados, Jacó estava acampado perto do rio Jaboque quando chegou a notícia, observem bem, de que seu irmão Esaú vinha revê-lo. Vocês conhecem a história? Vocês sabem que Jacó e o irmão tiveram problemas sérios. Jacó o enganou uma vez, duas vezes. Jacó era um enganador. Jacó era um suplantador. Jacó era um homem de espiritualidade duvidosa. Jacó foge. E agora está voltando para a sua terra. E aquele seu irmão havia dito que o mataria. E agora Jacó está voltando para casa, está voltando para a sua terra, está voltando para junto dos demais familiares. Como seria esse encontro? Como seria olhar na face de Esaú? Como seria olhar para aquele que ele, Jacó, enganara em vários momentos? Então, meus amados irmãos, Jacó estava separado do irmão há 20 anos. 20 longos anos. O que esperar desse encontro? Qual seria a atitude de Esaú? Como seria Jacó recebido? Violentamente? Será que Esaú levaria a cabo a sua vingança? Será que Esaú mataria o seu próprio irmão? Certamente
Jacó entendeu que estava em apuros. A situação era de fato complicada. Jacó está vindo, ou melhor, Esaú está chegando, está vindo. E o velho patriarca treme. Ele sente medo. Ele sabia exatamente o que havia feito. Desta vez, nesse momento do encontro, quando Jacó olhasse para o seu irmão, ele não teria mais nenhum truque na manga. Ele não teria mais como enganar o seu irmão Esaú. Não tinha mais nenhum ensopado para saciar a fome de Esaú. Ele não poderia contar com sua mãe Rebeca para ajudá-lo a roubar a bênção do irmão Esaú. Ele já não poderia contar com Rebeca, sua mãe. E ele não estava com nenhum ensopado para matar a fome de Esaú e ficar com o direito da primogenitura. Meus irmãos, a situação forçou o patriarca a encarar, primeiro, a si mesmo. Em segundo lugar, encarar a Deus. Olhar para dentro de si mesmo e, mais importante ainda, olhar para Deus. Olhar para a face de Deus, olhar para a glória de Deus, olhar para a majestade do Senhor nosso Deus. É exatamente nessa explosão de conflito emocional e espiritual que Jacó envolveu-se numa luta, num conflito misterioso, com um varão fortíssimo e, sobretudo, fascinante. Uma luta misteriosa, com um varão que de repente ali aparece, ali naquele rio chamado Rio Jaboque, e luta com Jacó. É um varão fortíssimo, sobretudo fascinante. Até porque a presença de Deus é algo fascinante. O mover de Deus fascina a vida da gente. A gente fica encantado com a presença do Senhor, com a glória de Deus, com a majestade do Senhor nosso Deus. Olhe para o verso 24, meu irmão. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Jacó, homem de luta, agora enfrentava um adversário muito mais forte do que ele. E, sobretudo, fascinante. Com certeza, o próprio Deus. Uma manifestação gloriosa de Deus. O profeta Oséias, falando sobre Jacó, menciona essa luta quando diz assim: no vigor da sua idade lutou com Deus. Não era um varão qualquer, não era um ser espiritual qualquer. Jacó lutou com Deus. Então, meus amados, podemos afirmar que Peniel foi experiência de cura e renovação para a vida de Jacó, por algumas razões.
E eu quero decliná-las esta noite. Primeiro, Jacó encontra-se com Deus e os seus pais. Jacó se encontra com o Deus de Israel e rende-se à glória da sua presença e poder. Jacó, aquele homem afeiçoado à luta, ele agora rende-se completamente à glória e à majestade e à presença do Senhor. Deixe-me dizer algo importante a você nesta noite, meu irmão. Escute com atenção. Nenhum ser humano pode resistir à presença abençoadora de Deus. Nenhum ser humano é capaz de resistir à revelação da glória de Deus. Nenhum ser humano. Se você olhar para o verso 30, está dito lá: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Os teólogos dizem que foi uma teofania, isto é, uma aparição de Jesus nas páginas do Velho Testamento. Portanto, ele lutou com o próprio Deus. Ele lutou com o Senhor, seu Deus. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. A minha vida foi renovada, foi salva, foi transformada, foi abençoada. Outra coisa importante que eu quero dizer a você esta noite. Às vezes, não notamos a presença de Deus, mesmo nas horas de oração mais íntima. Não sei se já aconteceu com você. Eu acho que acontece com todos nós. Naquele momento de intimidade com Deus, a impressão que nós temos é que Deus está distante. Aqui não. Jacó percebe. Jacó diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Mas também já foi dito que o fracasso em perceber a presença de Deus não indica sua ausência. Mesmo que você não sinta, mesmo que você fracasse em sentir essa presença, não indica a ausência de Deus. Lembre-se, Deus nunca abandonou Jacó. Mesmo sendo o que ele foi. Então, meus amados, Jacó percebeu a presença gloriosa de Deus. O que aconteceu? Jacó não resistiu e rendeu-se totalmente ao Deus de Isaque e de Abraão, seu pai e avô. Família abençoada. Ao Deus de Isaque e de Abraão, seu pai e avô. Jacó não resistiu e se rendeu completamente,
rendição incondicional. Se rendeu a Deus. Como todos nós gostaríamos que esta também fosse a nossa experiência. De rendição, de compreensão da glória de Deus, de compreensão da majestade divina, de compreensão da presença e do poder de Deus. Segunda coisa, Jacó sentiu-se em conflito com Deus. Jacó sentiu-se em conflito com Deus. Meus irmãos, havia coisas na sua trajetória de vida que Deus não aprovava. Assim como na minha vida, na sua vida, na vida da gente. A gente fazendo uma leitura da nossa vida, da nossa história, a gente percebe que muita coisa Deus não aprovou. E fomos reprovados pelo Senhor. Então Jacó sabia disso. Jacó sabia que muita coisa que ele havia feito não recebeu o selo da aprovação de Deus. Somos diferentes de Jacó? Somos iguais. Não há diferença entre nós e Jacó. Ali no Val do Jaboque, ele teria que abandoná-las, inclusive o próprio nome. Ali mudou tudo na vida dele. Até o seu nome foi mudado. O nome Jacó significa suplantador, enganador. E o Senhor diz: olha, Jacó, esse nome não serve mais para você. Seu nome será, a partir de agora, Israel. É o tronco da nação de Israel. Israel significa campeão com Deus. Jacó significava enganador. Aquele que era desaprovado por Deus, cujas atitudes não eram aprovadas pelo Senhor. E agora, Jacó não é mais Jacó. Seu nome é trocado. Seu nome agora é Israel. Quem é Israel? O velho Jacó. Ele agora é um campeão de Deus. Olhe para o verso 28. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O seu nome foi trocado. Meu irmão, talvez você esteja precisando abandonar coisas que Deus não aprova em sua vida. Talvez eu esteja precisando abandonar coisas na minha vida que Deus não aprova. Que entristece o Espírito Santo de Deus que habita a minha vida. Eu preciso, semelhantemente a Jacó, eu preciso abandonar essas coisas no altar de Deus. Portanto, aqui e agora, você pode ter esta experiência. E este lugar, este templo, será sua Peniel. É o lugar do encontro. É o lugar da mudança. É o lugar da renovação. É o lugar de cura também. O encontro com Deus muda a vida da gente. Transforma o nosso viver. Quem se encontra com Deus não permanece do mesmo jeito.
É impossível. Encontrar com o Deus da Bíblia, com o Deus da revelação e continuar com a mesma atitude, com a mesma vida, com os mesmos defeitos, com as mesmas mentiras. Em terceiro lugar, Jacó quis conhecer mais de perto esse que lutava com ele. Perguntou-lhe por isso o nome. Por favor, diga-me como você se chama. Verso 29. Como você se chama? Diz um comentarista que entre a experiência em Betel e a experiência no Val do Jaboque, houve uma diferença fundamental. Betel, lá em Gênesis 28, como mencionei logo no início, naquela experiência, Jacó dissera: se Deus for comigo e me guardar, se Deus resolver caminhar comigo e guardar a minha vida, proteger a minha vida. Na experiência de Peniel, Jacó diz: por favor, diga-me como você se chama. Verso 29, de Gênesis 32. Isto significa que ele desejava conhecer mais de Deus. Na primeira experiência, ele queria mais coisas de Deus. Na segunda experiência, ele queria conhecer Deus mais de perto. Um Deus mais próximo. Em outras palavras, conhecer a intimidade de Deus. Se relacionar profundamente com o Senhor. Ele queria mais de Deus, mais do Senhor, e não receber mais de Deus. Sabe? Eu acho que a gente comete alguns erros na vida cristã. Via de regra, a gente deseja receber mais de Deus. E a gente esquece algo maravilhoso. O Senhor já nos deu o máximo. O Senhor já nos deu o seu Filho Jesus. O Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor nos deu a certeza da salvação eterna. O que eu preciso agora na minha caminhada é conhecer mais de Deus. É a minha luta pessoal. É a sua luta pessoal. É a luta de toda igreja, conhecer mais de Deus. Então, meus amados, conhecer a intimidade do Senhor é mais importante do que a própria vida. Jacó percebeu isto. Conhecer a intimidade do Senhor é mais importante do que Deus preservar a minha vida quando o meu irmão se encontrar comigo. O rei Davi escreveu no Salmo 63: a tua graça é melhor do que a vida. Senhor, a tua presença é melhor do que tudo. A tua presença é melhor do que as coisas. A intimidade do Senhor é muito mais importante do que o ter, do que o amealhar. Deus é mais importante do que as suas bênçãos. Deus é melhor do que as suas bênçãos. Portanto, Jacó compreendeu esta verdade. E aí, essa sua experiência foi tremenda para a sua vida. Meus amados, conhecer mais de Deus deve ser o objetivo supremo de todo cristão. Qual é o objetivo de sua vida? Poder? Bens? Fama?
O objetivo do crente é conhecer mais de Deus. O objetivo do crente é amar mais a Deus. O objetivo do crente é caminhar com Deus. O objetivo do crente é resplandecer a glória de Deus em sua vida. E essa glória, ela aparece de maneira tal que as pessoas lá fora dizem: essas pessoas andam com Deus. Em quarto lugar, Jacó sentiu a urgente necessidade da bênção divina. O patriarca disse: não o deixarei ir se você não me abençoar. Primeiro ele queria mais de Deus, intimidade com o Senhor. Mas agora ele precisava resolver um conflito. Uma situação que para ele era desesperadora. Mostra a luz no final do túnel. Esaú está chegando. Aqui vai ser o meu túmulo? É aqui que eu vou perecer? Então, Senhor, por favor, me abençoe. Meus irmãos, além da cura da alma, Jacó precisava resolver um problema sério de relacionamento com o seu irmão Esaú. Será que nós temos problema de relacionamento com o outro? Como crente eu preciso resolver a situação. Portanto, para Jacó significava ter um encontro cordial com o seu irmão. Esta era a bênção que ele queria. Não um encontro que terminaria em sangue, mas um encontro cordial com o seu irmão, como de fato aconteceu. Basta você olhar para o capítulo 33, eu não vou falar sobre ele aqui, sobre aquilo que aconteceu, mas os dois se abraçaram, se beijaram, choraram. Ah, meus irmãos, a intimidade de Deus muda as situações. A comunhão com o Senhor muda as circunstâncias. A intimidade com Deus sinaliza reencontro com o outro, mudança, transformação. Não sei qual é a sua necessidade, mas com certeza aquele que sonda mente e coração sabe qual é a sua necessidade aqui esta noite. Então faça como fez Jacó, diga ao Senhor: Senhor, eu não deixarei você sair deste lugar e sair desta experiência neste momento se o Senhor não me abençoar. Não saia daqui sem a bênção do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Não saia daqui sem a bênção de Deus. Em quinto e último lugar, Jacó prevaleceu quando mais do que nunca sentiu a própria fraqueza. Quem sou eu? Quem é Jacó? Um pobre homem, desprezível homem, como dizia Paulo, miserável homem. Jacó poderia ter dito o que Paulo disse: miserável homem que eu sou. Ele reconhece a sua fragilidade, a sua própria fraqueza. Observe o que diz a Bíblia. Verso 25. A junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Jacó fica fraco, capenga, fragilizado, vencido. O corpo debilitado e o manquejar
é contrabalançado pela graça abundante e recebimento da bênção desejada, como está escrito. Lá no verso de número 28, seu nome não será mais Jacó e sim Israel. Mesmo na fraqueza, Deus muda aquele homem. Exatamente em meio à fraqueza, quando eu e vocês reconhecemos a nossa fragilidade, é nesse momento que o Senhor muda a vida da gente. A vida de Jacó foi completamente transformada. Seu nome agora é Israel. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Meus amados, aprendamos nesta experiência que prevalecer diante de Deus é, na verdade, uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Quem somos nós para pegar Deus e fazê-lo como nós imaginamos? Submeter o Senhor ao nosso desejo, ao nosso capricho? A grande verdade é que aqui nós entendemos que o prevalecer de Jacó foi uma dádiva, foi um presente, foi uma bênção de Deus dada a ele. E não resultado das próprias forças de Jacó. Não resultado de um homem vencido, de um homem que manquejava. Meus irmãos, somos canas quebradas. Eu e vocês somos canas quebradas. E assim permaneceremos, a menos que Deus opere em nós, tanto o seu querer e o seu realizar para a glória do seu próprio nome. Portanto, reconheça a sua fraqueza. Reconheça o manquejar de sua vida espiritual. E ponha-se no altar do Senhor para prevalecer diante de Deus e diante dos homens. Amém? Caminhando para a conclusão. Além do que já foi dito, a experiência do Val do Jaboque significou para Jacó e significa para nós ainda 3 fatos. Jaboque é lugar de solidão. Jaboque é lugar de solidão. Eu e vocês, vez por outra, precisamos da solidão. É na solidão que a gente pode perceber o sorriso de Deus. É na solidão que a gente pode perceber a transformadora presença do Senhor nosso Deus. Olhe para o verso 24. Está escrito: Jacó ficou sozinho. Somente ele e Deus. Mais ninguém. As mulheres não estavam, os filhos não estavam, os servos não estavam, os animais não estavam. Jacó sozinho. Na solidão daquele lugar. Mas Deus estava ali presente. Somente ele e Deus. Sem nenhum companheiro de oração ou intermediário. Lugar de solidão é também lugar de autoconhecimento. É quando você olha para dentro de você mesmo, aí você se reconhece. Aí você diz: quem sou eu? Eu não passo de um pecador. Eu peco porque sou pecador, eu peco porque desobedeço a Deus. Melhor dizendo, desobedeço a Deus porque sou pecador.
Solidão é lugar de autoconhecimento ao reconhecer o nosso verdadeiro eu. É quando você diz, olha, eu sou assim. E eu preciso que o Senhor me ajude, o Senhor me transforme, o Senhor me mude para a glória do seu nome. E Deus, mediante a sua graça, Ele inicia esse processo de transformação. E Ele caminha conosco. E Ele nunca nos desampara. Nunca nos desampara. Mas, Peniel, o Val de Jaboque, é também lugar de sujeição. O toque na coxa fez Jacó render-se totalmente à graça de Deus, como diz o verso 25. Ele se rende. Vida rendida a Deus. Incondicionalmente rendida a Deus. Meus amados, a luta de Jacó ilustra a necessidade premente do homem depender de Deus em todos os momentos da existência. Eu preciso de Deus. Não é somente cantando, e é maravilhoso cantar. É maravilhoso verbalizar essa necessidade de Deus, mas é mais do que cantar. É uma necessidade da alma, da interioridade, do coração, da mente. Val de Jaboque, ou Peniel, é também, em último lugar, lugar de salvação. Jacó afirmou, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo em tempos de luta, podemos encontrar vitória. Podemos encontrar salvação. Em meio à luta, em meio à aflição, a gente em Deus pode encontrar a vitória. Louvado seja o Senhor. Em meio à aflição, a gente encontra a força que vem do trono. O poder que vem do céu. E alcança a minha vida e alcança a sua vida. Devemos depender humildemente, sempre, da graça libertadora do Senhor na caminhada da vida, pois o Evangelho multiforme da graça de Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É assim que o Senhor deseja que eu e você caminhemos. Fomos transportados para o reino do seu Filho eterno. Portanto, as aflições deste mundo, as aflições desta vida não podem interromper a minha caminhada com aquele que me deu a vida eterna. Finalmente, Peniel é lugar de encontro, é lugar de mudança, é lugar de cura interior, de renovação da vida espiritual, é também lugar de acertos com Deus e com o nosso próximo. Acerto comigo mesmo e acerto com o meu próximo, com aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Querem ver um texto maravilhoso? E foi o que aconteceu com Jacó. No capítulo 33, quando houve o encontro entre agora Israel e Esaú. Quando Jacó viu a seu irmão, ele disse, ver o seu rosto. Ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Portanto, meus amados, é lugar de acerto com Deus e com o nosso próximo. Não viu ali mais um adversário.
Esaú não era mais o inimigo. Esaú era de fato seu irmão amado. Mas era também irmão espiritual. Ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Será que a gente vê o rosto do irmão assim? Será que a gente contempla o semblante de Deus na vida do outro que caminha conosco na história e na igreja? Ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Jaboque também é lugar de orientação para a vida e para a eternidade. Jaboque é lugar de salvação. Peniel é lugar de salvação. Peniel é lugar de reencontro. Primeiro com Deus, depois consigo mesmo, e em terceiro lugar com o outro. Deus abençoe a sua vida. E a palavra fale profundamente a sua alma. E você procure andar com o Senhor, assim como fez Jacó. Agora, com a vida acertada com Deus. Acertada consigo mesmo. E acertada com Esaú. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.